Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que está nos seguindo via Facebook. Convido para o secretário para chamar os vereadores. Alessandra Pereira Coutinho, Bruno Miranda Marques, Carlos Humberto Alves Santana, Ednei Dias de Luna, Ezelvan Andrade dos Santos, José James Almeida, Reinan Santana, Roberto Cunha, Suela Dourado, Valdir Belarmino e Valdir Martins. Havendo dúvida legal dos vereadores e sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Por inteligência do artigo 223 do Regimento Interno, essa sessão será destinada exclusivamente à análise das contas da gestão 2018, com a leitura do parecer prévio do TCM, do parecer final, da defesa prévia, após a oitiva da defesa oral e adiante da manifestação dos novos edis, finalizando com a votação do projeto de decreto legislativo. Pedi ao primeiro secretário para fazer a leitura do edital e da ordem do dia. Edital. Considerando o parecer final da Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Contas, nos autos do processo político-administrativo número 02/2023 do Poder Legislativo, onde ela concluiu, por acompanhar o parecer do TCM, as contas do município de Central do ano de 2015, em que figura como gestor responsável à época o senhor ex-prefeito dessa cidade, Wilson Monteiro da Silva. Considerando o projeto de decreto legislativo número 002/2023 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas para julgamento das contas do município de Central, gestão de 2015. O presidente da Câmara Municipal de Central, vereador Roberto Carlos de Araújo Cunha, usando das atribuições legais que lhes são conferidas, torna pública que convocou sessão de julgamento para as 9h30 do dia 26/6/2023, no plenário desta Câmara, da qual terá a seguinte ordem do dia. 1. Julgamento da prestação de contas do município de Central, gestão de 2015, com a votação do projeto do decreto legislativo número 002/2023, emitido pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas, sobre as contas do município de Central, gestão de 2015, de responsabilidade do senhor Wilson Monteiro da Silva, processo TCM número 02440-16. 2. Expediente de pauta única, Central Bahia, 20 de junho de 2023. Roberto Carlos de Araújo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Central. Processo político-administrativo do 02/2023 do Legislativo, julgamento de contas do município Central, gestão do ano de 2015. Mandato de notificação, porque o secretário fazer a leitura. Processo político-administrativo número 002/2023, Poder Legislativo, julgamento de contas do município de Central, gestão do ano de 2015. Mandado de notificação. Notificante, Câmara Municipal de Central Bahia. Notificado, senhor Wilson Monteiro da Silva, brasileiro, casado, agricultor, portador da cédula de identidade sob o número 01-367-841-86, SSP Bahia, e CPF sob o número 108-074-035-04, residente domiciliário à rua 15 de novembro, número 20, Centro, Central Bahia, CEP 44.940.000. O presidente da Câmara Municipal de Central,
no uso de suas atribuições legais, no sentido de cientificar Vossa Senhoria sobre o recebimento do parecer final da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas ao processo político-administrativo número 002/2023, Poder Legislativo, bem como designar o dia 26/6/2023, às 9h30, para julgamento de contas do município de Central Bahia, gestão do ano de 2015, de vossa competência, e por meio deste, notificar ao senhor Wilson Monteiro da Silva, remetendo cópia do parecer final e edital de convocação, para que, querendo, apresente sustentação oral ou constitui procurador para tanto, onde poderá usar a tribuna pelo tempo de até 30 minutos para fazer as alegações que achar necessário, assegurando-se assim o direito ao contraditório e à ampla defesa, em conformidade com a inteligência do artigo 5º da Constituição Federal, com a súmula precedente regimental número 001/2023 do Poder Legislativo Municipal. Cumpra-se, Central Bahia, 21 de abril de 2023. Roberto Carlos de Araújo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Recebido em 21/6, às 12 horas, do Wilson Monteiro. Pedi ao primeiro secretário fazer aqui a leitura da defesa escrita referente ao processo administrativo 0/2023. Central Bahia, 13 de junho de 2023. Ao excelentíssimo senhor Roberto Carlos de Araújo Cunha, presidente da Câmara de Vereadores, Praça do Mercado, sem número, Central Bahia, referente ao processo administrativo 002/2023. Senhor presidente, fui notificado para apresentar defesa escrita sobre o processo em referência que trata do julgamento das contas da gestão municipal do ano de 2015, de minha competência, que em tempo passo a apresentar. 1. O parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios sobre número 02.440/16 opina pela aprovação das contas porque regulares, porém com ressalvas que não contrariam ao artigo 40, inciso 2 da Lei Complementar número 06/91. Artigo 40. As contas são consideradas a. Regulares quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidade dos atos da gestão do responsável. B. Regulares com ressalva quando evidenciarem improbidade, falta de natureza formal, prática de ato indevido, que não seja grave, que não represente injustificado dano ao erário ou omissão do dever de prestar contas. Artigo 42. Considerando as contas regulares com ressalvas, o Tribunal de Contas dos Municípios dará quitação ao responsável e lhe determinará ou a quem tenha lhe sucedido a adoção de medidas necessárias à correção das improbidades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes. 2. Não houve nenhuma manifestação do Ministério Público Especial de Contas contrária à decisão do Tribunal de Contas do município. 3. A multa aplicada no valor de R$ 5.000 foi liquidada conforme documento anexo. 4. Quanto ao ressarcimento apontado no valor de R$ 4.029,70, considerado como despesa realizada sem comprovação da execução dos serviços prestados, encaminhamos ao TCM por 2 vezes prova
de que o serviço foi prestado pelo engenheiro Cassiano Miller Cardoso Dourado, contratado para o acompanhamento das obras do município, cujo pagamento está liquidado no processo número 620, apostado ao contato na documentação de fevereiro de 2015. Ademais, juntamos declaração e boletins de medidas que atendem ao questionamento feito pelo Tribunal de Contas dos Municípios. 5. As irregularidades apontadas foram sanadas pela contabilidade, pois foram descaracterizadas mediante envio de documentos pela Prisma Contabilidade. 6. O município apresentou regularidade quando aos índices, aplicando 25,55%, na educação, aplicou na saúde 19,31% e aplicou no Fundeb 61,55%. Resta assim, senhor presidente e demais pares, esclarecido os esforços da administração responsável pelas contas de 2015, que não praticou malversação do erário público e nada do que incorresse em ato de improbidade administrativa. Assim, o pedido não poderia ser outro, senão a aprovação das contas em apreço. Subscrevo-me com elevada estima e distinta consideração. Wilson Monteiro da Silva, ex-prefeito de Central. Eu penso que é fazer leitura da emenda e da conclusão do parecer prévio do TCM, que já foi integralmente distribuído previamente aos novos vereadores. Veja que os vereadores que querem que a gente lê o parecer do Tribunal de Contas íntegra, os adentros a gente lê só parte do parecer. Os vereadores aí, Vejanes, até Alessandro, a gente quer que a gente lê o parecer na íntegra ou lê só parte do parecer, se já tem a parte. Tudo? Você já tem aí. É 5 partes. Obrigado. Então, o vereador está pedindo para. Essa folha aí que você parece que tem na mão aí, ó. Parecer completo. Você quer que a gente lê na íntegra? Na verdade, é o mesmo, né? Desengajado. Você só desenha? Vamos, eu desengajado. Todos concordam que lê só parte. Pede também ao ex-prefeito responder se quer que lê na íntegra ou se quer que só na parte. Pode ter parte. Então, eu vou pedir aqui ao secretário para fazer a leitura da parte aqui. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, TCM. Publicado em resumo, prestação anual de contas, processo TCM número 02440/16, exercício financeiro de 2015, Prefeitura Municipal Central, gestor Wilson Monteiro da Silva, relator conselheiro Pinho Carneiro Filho. Parecer prévio. Opina pela aprovação porque regulares, porém com ressalvas, das contas da Prefeitura Municipal Central relativa ao exercício financeiro de 2015. Conclusão. Após tudo visto e devidamente examinado o processo da prestação de contas da Prefeitura Municipal Central sobre os aspectos da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, que é conferida a Corte pela Carta Federal, denotam-se falhas devidamente evidenciadas nesse pronunciamento, inclusive algumas irregularidades, de sorte a concluir que as contas referenciadas submetam ao comando do contínuo
no artigo 40, inciso 2, combinado com o artigo 42 da Lei Complementar número 06/91. Voto. Diante do exposto e tudo mais que consta de processo que arrima no artigo 40, inciso 2, combinado com o artigo 42, todos da Lei Complementar de número 06/91, vota-se no sentido de que, no cumprimento da sua missão institucional, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia aprova, porém com ressalvas, a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Central, processo TCM número 02.440/16, exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Wilson Monteiro da Silva. Aplicar ao gestor nos termos do artigo 71, inciso 2, combinado com o artigo 76, inciso 3, a linha D, da mencionada Lei Complementar número 06/91, multa no valor de R$ 5.000, notadamente em razão dos questionamentos envolvendo processo licitatório, execução orçamentária deficitária, divergência na composição da dívida ativa, insuficiência de recursos para pagamento de restos a pagar, inscrito no exercício, realização de despesa com a comprovação da execução dos serviços contratados, ausência de folhas de pagamento dos agentes políticos, descumprindo a lei de transparência pública, relatório de controle interno deficiente e desconformidades descritas na cientificação relatório anual. Imputar ainda ao gestor, com esteio no artigo 71, inciso 3, combinado com o artigo 76, inciso 3, alíneas B e C, da multicitada Lei Complementar número 06/91, ressarcimento da quantia de R$ 4.029,70, proveniente da realização de despesas sem a comprovação da execução dos serviços contratados, devidamente atualizados e acrescido de juros de mora. Para a imputação dos gravames, deverá ser emitido deliberação de imputação de débito, devendo os recolhimentos aos cofres públicos se dar no prazo de 30 dias do trânsito em julgado do decisório, na forma das resoluções TCM números 1124/05 e 1125/05, sob pena de ensejar a adoção das medidas previstas no artigo 49, combinado com o artigo 74 da aludida Lei Complementar número 06/91, com a cobrança judicial dos débitos considerados, que esta decisão tem eficácia de título executivo nos termos do estabelecido no artigo 71, parágrafo 3º da Carta Federal e artigo 91, parágrafo 1º da Constituição do Estado da Bahia. Concede-se à administração municipal o prazo de 60 dias para adotar providências para o devido cumprimento das disposições dos artigos 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Complementar número 131/2009, no que tange à transparência dos atos da administração, sob pena de incorrer nas sanções legais. Determinar que os documentos números 20 e 21, correspondente aos de números 151 a 219, da defesa e notificação da UJ referente à remuneração dos agentes políticos sejam enviados à primeira DCE para análise quanto à regularidade dos subsídios pagos, assim como os documentos número 24, documento número 361 da mesma, defesa à notificação da UJ
referente ao pagamento dos ressarcimentos devidos pelo gestor relativo aos processos TCM números 09.595/13, no valor de R$ 3.451,53 e 16.796/14, no valor de R$ 11.969,07, com o recolhimento da parcela de 1/4 no importe de R$ 3.037,15. Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia, em 15 de dezembro de 2016. Conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto, presidente. Conselheiro Pinho Carneiro Filho, relator. Foi presente o Ministério Público das Contas, Procurador-Geral do Ministério Público Estadual. Leitura do parecer final da Comissão Permanente. Alguma parte de Jesus? Aqui o vereador. Pronto. E aí, a parte que resolve? Resolve. Determinar ao senhor Wilson Monteiro da Silva, gestor da Prefeitura Municipal de Central, na condição de ordenador de despesas referente ao exercício financeiro de 2015, para no prazo de 30 dias do trânsito em julgado do parecer prévio emitido com relação ao referido processo, estitua aos cofres públicos municipais, com base no artigo 71, inciso 3º, combinado com o artigo 76, inciso 3, a linha B e C da multicitada Lei Complementar número 06/91, a importância de R$ 4.029,70, proveniente da realização de despesas sem a comprovação da execução dos serviços contratados, devidamente atualizados e acrescidos de juros e moras. Imputar ao gestor com fundamento no inciso 2 e 3 do artigo 71 da Lei Complementar número 06/91, em razão das irregularidades constatadas, multa no valor de R$ 5.000, notadamente em razão dos questionamentos envolvidos no processo licitatório. Execução orçamentária deficitária, divergência da composição da dívida ativa, insuficiência de recursos para pagamento dos restos a pagar inscritos no exercício, realização de despesas sem a comprovação da execução dos serviços contratados, ausência de folha de pagamento dos agentes políticos, descumprimento da Lei de Transparência Pública, relatório de controle interno deficiente e desconformidades descritas à cientificação relatória anual. Notifica-se o prefeito enviando-lhe cópia do presente a quem compete, na hipótese de não efetivado no prazo assinalado o recolhimento da quantia devida, adotar as providências pertinentes, inclusive judiciais, se necessário, no sentido de cobrá-la, já que as decisões dos tribunais de contas, por força do estatuído no parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição Federal, das quais resulta imputação do débito ou multa, tem eficácia do título executivo. Sala da Sessão do Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia, em 15 de dezembro de 2016. Conselheiro Francisco de Souza Andrade, presidente, conselheiro Pinho Carneiro, relator. Leitura do parecer final da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento de Contas. Pedir ao secretário para a leitura. Câmara Municipal Central. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas. Parecer da prestação de contas do exercício de 2015. Parecer TCM Bahia 02.440/16. Relatório. Foi encaminhado para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia em relação à prestação de contas do Poder Executivo relativo ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do ex-prefeito Wilson Monteiro da Silva, juntamente com os documentos que instruíram o parecer prévio do Tribunal de Contas,
Fora ainda encaminhado a esta comissão a defesa escrita, elaborada e apresentada pelo ex-gestor, o senhor Wilson Monteiro. Assim, estamos aptos a emitir o parecer. A Comissão de Finanças analisou a documentação recebida, verificou que o parecer do Tribunal de Contas foi pela aprovação com ressalvas, aplicando multa de R$5.000. Após análise por essa comissão, constata-se que os indicadores mais importantes da regularidade das contas estão de acordo com a legislação aplicável, ou seja, a realização das despesas constitucionais obrigatórias, saúde e ensino foram cumpridas e que as despesas de pessoal não ultrapassaram os limites. Assim, foram verificados os limites de gasto com o pessoal da LRF, constatando-se que restaram cumpridos, uma vez que o município aplicou 53,1% de despesas com o pessoal no primeiro quadrimestre, dentro do limite definido no artigo 20, inciso 3º B da Lei Complementar número 101/00 LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Verificamos que o município aplicou em ações e serviços públicos de saúde correspondente a 19,31% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1º, a linha B e parágrafo 3º da CRFB, ou seja, dentro dos limites permitidos. O montante de recursos suferidos em educação representou uma aplicação em um percentual de 25,55%, cumprindo o artigo 212 da CRFB. Vale ressaltar que na defesa, o ex-prefeito sustentou que as contas foram regulares apenas com ressalvas e multas. Conforme o parecer do TCM, não tendo nada gravoso, comprovou ainda o pagamento da multa estipulada pelo Tribunal de Contas. Conclusão. Face às considerações aqui expostas, considerando a conclusão constante do parecer prévio do Tribunal de Contas e por não haver nenhuma irregularidade relevante e dolosa apontada pelo órgão de contas, esta comissão opina pela aprovação da prestação de contas do exercício de 2015, acompanhando a conclusão do TCM Bahia. Assim oferece o projeto de decreto legislativo anexo. Câmara de Vereadores de Central Bahia, sala das reuniões em 19 de junho de 2023. Vereador José Jânio de Almeida, presidente. Vereador Carlos Humberto Santana, relator. Vereador Bruno Miranda Marques, membro. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura do projeto de decreto legislativo número 02/2003 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento de Contas. Projeto de decreto legislativo número 002/2023 dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Central referente ao exercício financeiro de 2015. A Câmara Municipal de Central, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e eu, Roberto Carlos de Araújo Cunha, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Wilson Monteiro da Silva. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Central Bahia, 19 de junho de 2023. Roberto Carlos de Araújo Cunha, presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que desejarem usar a palavra para comentários ou comunicações se inscrevam junto ao primeiro secretário. Lembrando que cada vereador disporá de 30 minutos, conforme o artigo 163 do Regimento Interno, não podendo ser aparteado.
Com a palavra, o vereador Suéter Dourado. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, nobre colegas vereadores, ex-prefeito aqui presente, Luiz Monteiro, povo que nos assiste via Facebook presencial, o sindicato aqui representado pelo senhor Caio. Senhor presidente, um momento importante de votação de contas nessa Casa Legislativa, que também é uma de suas atribuições, julgar as contas dos gestores do nosso município. E estamos aqui agora julgando mais uma conta do exercício de 2015 do ex-gestor Wilson Monteiro da Silva. Essa casa, ela tem o condão, o dever, o direito de fazer uma análise das contas. Nós temos um órgão que nos auxilia na parte técnica, pois a parte técnica é sabido por todos que todas as câmaras do Brasil, não só central, temos dificuldade na parte técnica, na parte contábil. E por isso que nós temos um órgão de controle, que é o Tribunal de Contas, que nos dá esse assessoramento técnico, né? É um órgão que ele opina pela rejeição ou pela aprovação das contas. E essas contas de 2015, elas foram aprovadas, ainda com ressalva, mas foram aprovadas, né? Foram aprovadas com ressalva. O meu voto, senhor presidente, eu não poderia deixar de tomar outra linha. Eu fui oposição, né, os 2 mandatos do prefeito, né, falava aqui nessa tribuna, criticava muito nessa tribuna, muitas ações, né? E como o meu voto, eu não dependo de parecer do Tribunal de Contas, né? Eu apenas analiso mais as questões locais, né? O que a gente vivenciou na época, né? As dificuldades, as coisas boas também que tiveram. Eu não vou aqui, nunca eu vou chegar aqui para apenas depreciar, né? Eu sou conhecedor também que nas 2 gestões de Wilson Monteiro teve coisas boas, o nosso município também conseguiu avançar em algumas coisas, deixou o seu legado também no município, mas como vereador de oposição, que fui e que denunciava as coisas na época que eu achava que estava em desconformidade, né, eu vou votar pela reprovação das contas. Né, e tenho quase que absoluta certeza, e aí a gente pode falar tranquilo que é política, que as contas serão aprovadas, né, o gestor só precisa de 4 votos. Então eu vou manter minha linha, vou manter minha coerência, mas eu quero aqui dizer ao gestor, principalmente, que não tenho nada contra a pessoa do gestor, de maneira nenhuma, não tenho nada contra, e sou grato também como centralense, que o senhor fez de bom em nosso município. Né? E sei que o senhor fez bom, não seria hipócrita chegar aqui e dizer que o governo do senhor só teve coisas ruins. E volto a dizer de novo, se algum dia o senhor for gestor, eu acho que a gente precisa alinhar mais o poder executivo e o legislativo, né? Aquelas informações que se perdem, não se pode negar informações, se prestar informações, né? Vir na Câmara, quando for convidado pelos vereadores, para prestar esse informações, que infelizmente deixou muito a desejar nas 2 gestões do governo do senhor, não sei se por falta de assessoria ou por outro motivo, mas deixou muito a desejar. Então eu voto contra as contas, como eu já falei, fui vereador, todos os 2 mandatos de oposição, e não poderia sair da minha coerência de votar contra as contas. Muito obrigado. Eu peço aos vereadores que se inscrevam para falar, depois que o ex-gestor Wilson Monteiro falar, nenhum vereador mais pode usar a palavra. Só tem aqui escrito só o vereador Suéter, se não inscrever mais ninguém, eu vou encerrar aqui e passar. Okay. Com a palavra o vereador José James. Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, ex-prefeito Wilson Monteiro, pessoal aqui presente, nosso amigo Rubens ali, Leandro, funcionário da casa, e as pessoas que nos assistem via redes sociais. Bem, eu vou manifestar aqui a minha posição. A minha posição vai ser a mesma que eu tive na última conta, porque se trata de uma conta que veio
com pedido opinativo pelo TCM, opinativo pela aprovação. Então não vejo nenhuma irregularidade, não vejo nenhum motivo para que eu vote contra. Eu acho que seria hipocrisia da minha parte votar contrário ao parecer do TCM, que na verdade é quem entende, é quem dá o relatório completo para que a gente possa analisar cautelosamente. Então, o meu ponto de vista, já votei na conta passada favorável e nessa, senhor presidente, meu voto é para manter o parecer do TCM. Com a palavra do Carlos Humberto. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o ex-prefeito Wilson Monteiro, presidente do sindicato, Rubens, e todos que nos assistam via Facebook, todos os funcionários dessa casa. É um momento muito importante, muito interessante a se analisar. Eu, como relator, acompanhando o parecer do tribunal, também não acho que teve tanta irregularidade, então o meu voto é a favor, que eu já votei no parecer. Mais algum vereador? Não temos mais nenhum vereador inscrito aqui para falar. Convido o senhor Wilson Monteiro da Silva, ex-gestor desse município, responsável pelas contas sob análise, para apresentar sua defesa oral pelo prazo de até 30 minutos, aos termos da súmula procedente regimental número 01/2003 do Legislativo. Excelentíssimo senhor Roberto Carlos de Araújo Cunha, muito digno presidente dessa casa, demais membros da comissão diretora dessa casa, senhor Carlos de Aníbal, vereador, Carlos de Aníbal, mas na verdade é Carlos Humberto Alves de Santana, senhor Valdir Martins, vereador, Zézio Andrade, vereador, Antônio Miranda, vereador, Alessandra Coutinho, vereadora, Suéter Dourado, vereador, José James, vereador, Reinan Santana, vereador, Ney Dias de Luna, vereador, Caio, presidente do sindicato, um grande abraço. Oi, irmão, bem, seu diretor. Cumpre iniciar a minha fala dizendo da importância que é quando o ser humano, diante daquilo que já foi vivido, daquilo que ele consegue observar e tirar como lição do passado, quão grande é a gente reconhecer que estamos a cada dia melhorando e crescendo. Eu tive essa experiência na eleição de 2020, quando um dos candidatos, não sei se foi DEM ou se foi PSDB, DEM, não foi? Me chamou a crescer, e um dia antes da eleição conversamos. E tanto o candidato a prefeito quanto o candidato a vice disse: Monteiro, nós já tivemos muitos embates, mas nós que crescemos o suficiente para reconhecer o que cada um pode contribuir pelo município e também reconhecer o nosso agradecimento diante das dificuldades que temos atravessado. Por isso, fica tudo no passado, daqui para frente a vida nova. É muito para
um candidato a prefeito, chamaram, na verdade não era candidato, mas eu estava ali defendendo uma candidatura, e falar dessa forma. Foi o que eu via disso antes. Foi sim, toda a vida ele foi oponente, mas a gente cresce tanto que passa a ter uma convivência de harmonia, de paz, de se um necessitar do outro, está ali para ajudar, de um ombro amigo. Isso é o que vale nessa vida. Tudo que nós construímos politicamente, ele tem um fim. Tudo aquilo que é construído. Mas não fica quando, não finaliza quando terminamos o nosso mandato. Só finaliza quando o Pai Eterno nos chama. Porque, como dizem, quem é político já tem ela na veia, no sangue. E é isso que nós precisamos, senhores vereadores, fazer. Nos cuidarmos, enquanto políticos, uns dos outros, para que possamos sobreviver às dificuldades que são impostas pelo tempo, que são impostas pela falta de recursos no município. Consequentemente, a Câmara também tem as suas dificuldades. E entrando agora na seara das contas de 2020, eu quero fazer um retrospectivo a 2013, quando assumi o meu mandato, meu primeiro mandato. Lembro como hoje. As dificuldades enfrentadas pelo ex-prefeito Léo, que não foi fácil, um governo que eu fiz parte. Nós tínhamos hospital fechado, postos de saúde fechados, escolas fechadas, transportes sem fazer nenhum transporte de alunos. E por aí vai, muitas coisas. Salários atrasados, 13º, 5 meses. E eu não tive outra alternativa para tentar regularizar, senão chamar os funcionários ali não sei se foi no Luar de Prata, né? E conversarmos e propor de dividir tudo aquilo atrasado em 8, 10 vezes e dali para frente passar a cumprir praticamente 2 folhas. Quando terminamos de resolver, já em 2014, 2015, veio aquilo que foi deixado na administração de 2004 com o ex-prefeito Osmar Torres, que foi outra pancada enorme que tivemos que regularizar através de negociações com o sindicato, com os funcionários. Então nós atravessamos 3 anos complicados, 13, 14 e 15. E eu lembro que teve um momento em 2015 que eu cheguei lá em Salvador e disse que nós não tínhamos outra alternativa se não tivéssemos a ajuda do Estado e da União de praticamente paralisar o município. Mas Deus, que sempre foi do nosso lado, nos deu uma luz e nós recorremos a uma posição que nos ajudou a vencer as dificuldades para 2016, que foi o retorno daquilo que foi pago pelo INSS. Foram muitas polêmicas, muitas dificuldades, mas ali nós conseguimos sobreviver. Portanto, senhoras e senhora vereadora, já depois de 8 anos praticamente, nós estamos julgando uma conta que deveria ter sido julgada
dificuldade antes. Muito antes. Mas teve as dificuldades, os atropelos, a questão da remessa, né, a questão do endereço, e o que a gente tem. Mas que estamos aqui, mais uma vez, para pedir aos senhores, à senhora, que acompanharam o governo, quase todos que estão aqui acompanharam o governo. Os dois já entraram no último mandato, mas estão aqui e acompanharam o governo. Pedir que observem no parecer do tribunal que não houve em nenhum momento desvio de recursos, dolo, má fé. Não. As dificuldades apontadas aí, muitas delas foram contábeis e foram resolvidas logo em seguida, porque não precisou apresentar recurso, apenas a solução do problema. Inclusive, esse ressarcimento de 4 mil e poucos reais parece até uma brincadeira. Você contrata a pessoa, o engenheiro, para trabalhar, ele trabalha, faz as planilhas, as ARTs, as medições, recebe o seu recurso e o tribunal questiona que nós não pagamos. Isso é um absurdo. E está aí até hoje, nós vamos puxar, está aí até hoje, já recorremos 3 vezes, mostrando a documentação, que todos vocês têm essa documentação aí, mostrando que já foi resolvido, mas o tribunal continua cobrando. Se os senhores observarem aí, no parecer do tribunal, vão verificar que lá no início, eles falam que nós apresentamos a LDO, que nós apresentamos tudo. E lá no final, ele cobra, dizendo que o município não cumpriu. Pelo amor de Deus. Lá na frente, aí, eles dizem que nós apresentamos o parecer da saúde, da área de saúde, do Conselho Municipal de Saúde. E lá atrás, lá na frente, lá adiante, eles dizem que nós não apresentamos. Então existem essas coisas. Como alguém disse aqui na sessão anterior, às vezes você recebe um parecer que deveria ser relativo ao município de Central e aparece a cidade de Aratraca, aparece uma cidade lá do norte, o famoso copia e cola, e aí nós é que pagamos pelos erros, pelos problemas que se apresentam. Portanto, mais uma vez, eu peço a Vossa Excelência que acompanhe o parecer da comissão, que nas suas consciências esteja aquilo que eu disse na sessão anterior. Eu gostaria que um dia cada um de vocês estivesse aqui, como hoje estou, para observar o quanto é difícil para um ex-gestor estar nessa posição. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta a fazer, senhor presidente, também fico aqui e coloco à disposição. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não tendo mais nenhuma pergunta, pode colocar no seu lugar. Solicito o ilustre primeiro secretário que faça a chamada no nome dos vereadores para que possa exercer o voto. Peço ao funcionário da casa para entregar a cédula de acordo com o que o primeiro secretário o chamando. Alessandra Coutinho, Bruno Miranda, Ezelvan Andrade, Valdir Martins, Carlos Alberto,
Ednei Dias, Reinan Santana, José James e Suelas Dourado. Agora, Roberto Cunha, presidente. Todos conferem a cédula, né, se está em seu nome mesmo, se tá, confere e também assina a cédula. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto de decreto legislativo número 02/2003, aprovado as contas da gestão de 2015, devem marcar cédula nome sim. Os vereadores que não estiverem de acordo com o projeto de decreto legislativo número 02/2003, devem marcar cédula não. Os vereadores que não marcar nenhum das opções, seu voto será considerado abstenção ou voto branco. Os vereadores que marcarem nas duas opções, seu voto será nulo. Todos entenderam? Tem alguma dúvida? E o funcionário da casa para sair recolhendo os votos. Declaro encerrada a votação, convoco o vereador Giovan e o vereador Bruno para seguir escutando a luz. Se tiver uma ausência, né, do vereador Valdir Bellavini. Primeiro confere o número de células, se tem 10 células. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, confere, né? 10 células, a ausência do vereador Valdir Bellavini. Agora veja a quantidade de sim e não, falando os nomes. Vereadora Alessandra Pereira Coutinho, sim. Vereador Valdir Martins da Silva, sim. Ney Calar, Ednei Dias Nunes, sim. Vereador Bruno Miranda, sim. Vereador Carlos Humberto Alves, sim. Vereador José James Machado, sim. Vereador Exilvan Andrade, não. Vereador Reinan da Silva Santana, não. Vereador Roberto Carlos de Araújo, não. Vereador Silvestre Carvalho, não. As contas foram aprovadas, 6 votos a 4.
a ausência do vereador Valdir Belarmino. Agradeço a todos pelo conhecimento, agradeço também a Deus pela proteção. Declaro encerrada a sessão de julgamento. A partir de hoje, né, a Câmara de recesso dia 30, como até o final do mês nós não temos nenhum